Daniel, capítulo 12. Esse é o primeiro texto. Daniel, capítulo 12. Nós estamos aqui desde terça-feira, de quinta-feira, melhor dizendo. O pessoal que está nos assistindo aí do outro lado, permaneça mais um pouquinho, porque Deus tem um recadinho para você ainda nesta manhã. O último convite é o nosso tema geral. Na quinta-feira falamos sobre um convite recusado. Ontem à noite, um convite inesperado. E hoje vamos falar sobre um convite para a eternidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Daniel capítulo 12, você está encontrando na sua Bíblia. Nós vamos ler apenas o verso 1. E o texto vai dizer assim para nós: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Amém? O tempo de angústia, a grande tribulação descrita na palavra de Deus, que está à nossa frente, ela ocorrerá antes da segunda vinda de Cristo. A igreja passará por esse momento, e então nesse momento crucial, Jesus intervirá, Miguel virá para livrar o seu povo. Essa é a promessa da palavra de Deus. Quando for concluída, queridos, a mensagem do Evangelho no mundo, quando a mensagem do terceiro anjo for terminada, quando a igreja de Deus cumprir a sua missão na terra, então o mundo enfrentará a sua pior crise, a pior crise de todos os tempos. O povo de Deus que foi leal aos princípios bíblicos, o povo de Deus que tem sido leal aos mandamentos de Deus, receberão o selo do Deus vivo e acha-se preparado para a hora de prova final que está pela frente. Entre esse povo, eu e você precisamos fazer parte, estar presente nesse grupo de salvos. Quando a pregação do Evangelho for terminada na terra, o Espírito Santo será retirado daqueles que rejeitaram a Cristo. No céu, cessa Cristo a intercessão dele no santuário celestial. E não há mais intercessor em favor do ser humano, porque não tem necessidade. A porta da graça se terá fechado. Não haverá mais tempo de ninguém se arrepender. E Jesus então se levanta do trono e vai ouvir do Pai o dia e a hora para ele vir buscar o seu povo. Nesse tempo, ao Jesus sair do santuário celestial, as trevas cobrem os habitantes da terra, trevas de pecado, trevas de horror, porque sem a presença do Espírito Santo de Deus, sem a presença do Espírito Santo, os seres humanos, influenciados pelo poder satânico, alcançarão os limites do pecado. E sabe, queridos, os fiéis viverão então diante de um Deus santo, mas viverão também sem a intercessão de Cristo no santuário celestial. Seus pecados foram todos apagados. Seus nomes foram inscritos no livro da vida. Não haverá mais risco de nenhum dos salvos, dos que foram fiéis a Deus, se perderem. Todos os casos terão sido decididos. Quem for salvo está salvo. Quem não aceitou a salvação está perdido. Naquele momento, sem a presença do Espírito Santo, que contém os ventos impetuosos do maligno, hoje em nossos dias, Satanás mergulhará os culpados habitantes da terra para uma grande angústia final. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Daniel capítulo 12, verso 1, diz que nesse tempo, Miguel se levantará. Miguel se levantará para salvar o seu povo, todos os que estão registrados no livro da vida do Cordeiro. O poder que acompanha a última advertência ao mundo, pregada por esta igreja, vai enraivecer os ímpios, desenvolver o ódio no coração ímpio,
espírito de ódio e perseguição contra todos aqueles que são leais aos mandamentos de Deus e receberam a mensagem do terceiro anjo. Sabe, queridos, eu preciso dizer uma coisa para vocês nesta manhã. Lá em Apocalipse capítulo 16, versos 12 em diante, diz que sairão da boca do falso profeta, da boca do dragão e da boca da besta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. É a trindade satânica. Deus tem Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás tem a sua trindade satânica. E nesse tempo, essa trindade satânica, influenciada pelo próprio inimigo, se unirá para pelejar contra os eleitos de Deus. Então haverá um tempo de angústia como nunca houve na face da terra. O povo de Deus receia por um momento que haja algum pecado que não foi confessado. Será, Senhor, que eu estou me esquecendo de ter confessado algum pecado a Ti? Será que eu estou esquecendo de confessar alguma falta? Será que tem algo que eu não confessei ao Senhor? Essa interrogação, esse receio permeará a mente do povo de Deus. No entanto, nesse tempo, o povo de Deus não possui mais pecados que não tenham sido perdoados por Deus. Seus pecados foram examinados durante o juízo investigativo e nunca mais serão lembrados, porque foram apagados pelo Rei do Universo. No tempo de angústia, o caso de todas as pessoas terá sido decidido para a vida ou para a morte eterna. Aqueles que honraram a Deus em vida, obedecendo os seus mandamentos, sendo leais a Deus, estão registrados nos livros do céu. E mesmo que as fogueiras se acendam, mesmo que a perseguição volte, o povo do Senhor será apresentado como ouro provado no meio do fogo. O tempo de angústia, como nunca houve, exigirá fé. Nós falamos dela ali na lição. O tempo de angústia, como nunca houve, e a Bíblia fala desse tempo. Dom profético vai dizer que é um tempo como a angústia de Jacó. Exigirá de nós uma fé que, mesmo que sendo severamente provada, ela não desfalecerá. E os que hoje exercem pequena fé, certamente correrão maior risco de cair nos enganos de Satanás e não estar no grupo dos salvos. Ontem à noite eu disse que essas pessoas fazem parte do grupo representado pelo jovem rico. Naquele tempo terrível de agonia, Satanás personificará a Cristo. É o último grande engano do inimigo, fazer parecer que Cristo está voltando. Ele vai se posicionar como majestoso. É o ápice do engano satânico, fazer parecer que Jesus está voltando. Satanás se apresentará como um ser majestoso, semelhante à descrição de Cristo em Apocalipse capítulo 1, versos 13 a 15. No entanto, o engano de Satanás é local. A volta de Cristo é universal, todo olho o verá. Não é dada ao inimigo o privilégio ou a oportunidade de imitar realmente a segunda vinda do Senhor. O povo de Deus não será enganado. Nesse tempo, então, de terríveis agonias, as 7 últimas pragas, descritas em Apocalipse capítulo 16, começarão a cair, uma após a outra. E o povo de Deus, espalhados por todo o mundo, para a pregação do Evangelho, agora se espalham ainda mais, para fugir da perseguição. Estarão alguns nos retiros solitários de florestas, montanhas, outros presos nos calabouços das prisões. Eles clamam, eles pleiteiam, suplicam a proteção divina. Então, por amor dos escolhidos, o tempo de angústia será abreviado. Será glorioso, queridos, o livramento do povo de Deus. Aqueles que esperam hoje, já com paciência, o retorno do Senhor.
a vinda de Cristo, e que estão com o nome escrito nos livros do céu, no livro da vida do Cordeiro, serão então libertos pelo Rei do Universo. Multidões de homens maus estão a perseguir o povo de Deus, quando eis que um denso negror cai por sobre a terra. Jesus confunde os perseguidores do seu povo. E no livro Grande Conflito descreve essas cenas. O arco-íris de Deus em meio à escuridão atravessa os céus, cercando cada um dos grupos do povo de Deus que estão em adoração ao Senhor, mesmo em meio à perseguição. E à meia-noite, naquela noite escura, Deus manifesta o seu poder para libertar o seu povo. O sol aparece em sua força, sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Desaparecem ilhas habitadas, portos marítimos que pelo desenrolar dos séculos se tornaram como Sodoma e Gomorra, são tragados pelas águas enfurecidas do oceano, sem a proteção divina. Em meio aos céus agitados, surge um espaço de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus, como o som de muitas águas, e diz: acabou, está feito, não há mais tempo para ninguém se arrepender. A Bíblia descreve em Apocalipse 16, 17, que acontece um grande terremoto sobre a voz do Senhor. O mar é açoitado com fúria, a superfície da terra balança, seus fundamentos parecem ceder. As sepulturas se abrem, e como diz Daniel 12, verso 1, 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, mas ainda não é a ressurreição dos justos, é uma ressurreição especial. Nesse grupo estarão aqueles que crucificaram Cristo, que são descritos em Apocalipse 1:7, até mesmo os que o traspassaram. Eles ressuscitam para ver a glória do Filho de Deus, vindo em glória e majestade. E eles são destruídos pela manifestação da presença do Senhor, de acordo com 2 Tessalonicenses 2:8. Aqueles que tudo sacrificaram por Cristo, estão agora em segurança. O Rei vindouro, o Senhor dos senhores, está manifestando nesse momento o seu poder para libertá-los desse mundo de sofrimento. Então no céu, queridos, naquele momento, aparecerá uma mão, uma pessoa, segurando 2 tábuas de pedra, contendo os 10 mandamentos da lei de Deus. Aquela mesma lei que foi entregue a Moisés lá no Sinai. Aquela mesma lei que hoje muitas pessoas pisam e dizem que não é mais preciso obedecer. Observar, no dia que Jesus estiver voltando, aparecerá alguém, a Bíblia não diz quem é, mas vai aparecer alguém segurando as tábuas dos 10 mandamentos. No livro Grande Conflito, comentando esse fato, diz que o 4º mandamento brilha muito mais do que os outros. O salmista, descrevendo essa cena, ele diz: eis que do lado do nascente do sol, vem alguém, marchando, vitorioso, e eis que surge, em meio a essas cenas de aflição, surge logo no oriente, uma pequena nuvem, como a metade da mão de um homem, a princípio escura, mas ela vem se aproximando da terra, ela vem se aproximando. É a nuvem que traz o Salvador, uma nuvem de anjos, com as suas trombetas, tocando em glória e majestade. É a nuvem que traz o Cristo ressurreto, ressuscitado. Não mais como um bebezinho indefeso, para nascer em uma manjedoura. Agora vem Ele como Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Nesse momento, se cumpre Apocalipse capítulo 6, versos 15, 16 e 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os poderosos, os servos, escravos, procurarão fugir da presença de Cristo e pedirão aos montes e aos rochedos que caiam sobre eles, para esconder da presença daquele que está sentado no trono. Que grupo é esse? É o grupo representado pelo jovem rico, que ouviu convites e mais convites, que ouviu apelos e mais apelos, mas não foi sábio o suficiente
para entregar a vida a Jesus, e no dia que ele se manifestar, preferirão morrer soterrados do que olhar para o Rei do Universo. Jesus chama os seus filhos que dormem na sepultura, do cárcere da morte, eles vêm ressurretos, transformados, sem o câncer, sem o diabetes, sem qualquer tipo de enfermidade que os tirou a vida, eles vêm transformados para herdar a herança eterna. Os vivos fiéis serão transformados num momento, como diz o apóstolo inspirado, num abrir e fechar de olhos. Criancinhas são ressuscitadas e pelos anjos serão entregues às suas mães, se essas estiverem preparadas. Amigos e familiares, há muito tempo separados pelo golpe frio da morte, se encontram para nunca mais se separarem. Juntos todos, justos, transformados e salvos, ressuscitados, subirão para encontrar o Senhor nos ares, diz o apóstolo inspirado, assim estaremos para sempre com o Senhor. Naquele momento, ao chegarmos no céu, na Nova Jerusalém, Jesus coloca a coroa de glória sobre cada um dos seus filhos fiéis, que a ele se entregaram. A coroa representa a vitória sobre o pecado, sobre a perseguição. A coroa receberão aqueles que aqui na terra não desanimaram, mesmo que com trancos e barrancos, mesmo que com altos e baixos, mas eles não desanimaram de servir e de permanecer buscando ao Deus verdadeiro. Eles receberão a coroa eterna. Diante da multidão dos salvos, estará a santa cidade, a Nova Jerusalém. E agora eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto tema desta manhã, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Nós vamos ler o verso 31 em diante. Mateus 25, verso 31. Diferente das duas noites anteriores, que nós lemos apenas um texto, hoje nós vamos ler dois textos, esse é o segundo. Mateus 25, 31 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. As ovelhas colocará à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Este é um convite para a eternidade. Cabritos na esquerda, ovelhas na direita. O pessoal do jovem rico na esquerda é os que não se prepararam, os que não entregaram a vida a Jesus, os que ouviram a mensagem, mas endureceram o coração. Eles não receberão as boas-vindas do Cordeiro. O grupo que receberá as boas-vindas do Cordeiro é o grupo que o Senhor vai colocar à sua direita. É o grupo de Zaqueu, é o grupo de Nicodemos, é o grupo de Paulo, é o grupo de Pedro, é o grupo de André, é o grupo representado por todos aqueles servos de Deus do passado, entregaram a vida a Jesus e o esperavam e o esperam como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus abre as portas da cidade, diante da multidão de salvos, e às vezes nós pensamos assim: vai ser pouca gente. Pensamos errado quando pensamos que é pouca gente, porque lá em Apocalipse diz que é uma multidão que ninguém pode contar. Não há quem consiga contar a multidão dos salvos. Eles vêm chegando, todos vestidos de branco, todos com a sua coroa, e então Jesus abre as portas da Nova Jerusalém e diz: vinde, entrem benditos de meu Pai. Esse lugar foi preparado para você.
Esse lugar eu preparei com carinho. Se você andar um pouco mais, meu irmão, meu amigo de Jesus, você vai encontrar a mesa que eu preparei para você. Uma mesa de pura prata, preparada para a ceia das bodas do Cordeiro. Cristo apresenta ao Pai todos que foram comprados com o seu sangue. Ali estarão durante 1000 anos, para viver com Jesus no lar celestial. No final dos 1000 anos, em Apocalipse 21, João descreve que viu a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu, com uma noiva preparada para o seu esposo. É Jesus que vem com a Nova Jerusalém, com a sua cidade, sendo ele o líder dos salvos. Os salvos estão todos dentro, depois de ter passado 1000 anos com Cristo no céu. E então Jesus vem para resolver definitivamente o problema do pecado. Naquele momento os ímpios ressuscitam. Generais que nunca perderam uma batalha, comandantes de guerra que nunca foram desmerecidos, ressuscitam com o mesmo ímpeto de guerra, com o mesmo desejo de conquistar. Eles ressuscitam e vê a terra toda quebrada, desigual, como diz Jeremias, capítulo 4, versos 23 a 26. E eles olham para as alturas, nos ares, e eles veem uma cidade linda, bonita, magnífica, esplendorosa. E então Satanás reúne esse grupo de ressuscitados, de ímpios, no final dos 1000 anos, e eles tentam tomar a cidade querida. E lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 10, diz que naquele momento descerá fogo do céu e consumirá Satanás e os pecadores não arrependidos. Pecadores e pecado serão destruídos para todo sempre. O fogo que desce do céu consome Satanás e os ímpios e purifica a terra, aonde Deus criará tudo de novo. O mal não se levantará nunca mais. Nunca mais a dor, nunca mais a tristeza. E João descreve Apocalipse 21, verso 4, dizendo: Deus enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque essas coisas terão ficado no passado. Isaías 65, verso 17, o profeta diz: Eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É a vida eterna para os salvos, para aqueles que hoje se entregam definitivamente a Cristo. Eles estarão para sempre com Jesus. O Cordeiro os guiará para junto das águas de descanso. Eu quero encerrar a mensagem de hoje contando para você uma experiência. Em uma de nossas igrejas, há algum tempo atrás, faleceu um dos anciãos da igreja, um jovem, 37 anos. Ele tinha a sua esposa e um filhinho de 5 anos. E todos estavam na igreja, a urna, o caixão estava nessa posição, a viúva ao lado, e o seu filho andava por ali de vez em quando, voltava para perto do pai, do corpo inerte do pai, para perto da mãe. Em um desses retornos, o garoto se aproxima da mãe e faz um pedido chocante. E ele diz: mamãe, acorda o papai. A mãe, a princípio, o que é que eu digo para o meu filho? E então ele insiste: mamãe, acorda o papai. Eu preciso do papai. E a mãe pega o filho no colo, com amor de mãe, as lágrimas caindo. E ela diz: filho, o papai vai acordar no dia que Jesus voltar. Ele ficou em silêncio. Todos que estavam na igreja aguardavam o pastor chegar para realizar o sermão fúnebre. E daí a pouco o pastor entrou pela porta da igreja, no corredor da igreja. O garoto viu aquele homem de terno, gravata, e ele correu na direção do pastor, abraçou as pernas do pastor e disse: o senhor é Jesus? E o pastor se agachou e disse: não, eu não sou Jesus, mas eu trabalho para Jesus. Ah, o senhor conhece Jesus? Conheço, eu trabalho para Jesus. E aquele garoto disse as palavras que soam com a maior esperança que eu já ouvi na minha vida. E ele disse: então, quando o senhor encontrar Jesus, diga para ele que volte logo, porque eu preciso do meu pai. Queridos,
Nós precisamos clamar a Jesus para que venha logo. Já é muito tarde da noite desse mundo. Existe muita maldade e falta de amor aí fora. O gelo da indiferença humana torna o nosso planeta cada vez mais sombrio. Eu não consigo entender por que algumas pessoas ainda insistem em permanecer longe de Cristo. A Bíblia Sagrada traz nas suas páginas a ideia, o princípio, a certeza de que Jesus virá para nos levar para o lar eterno e nos tirar desse mundo de sofrimento, de dor, de tristeza, de angústia. É essa garantia que a palavra de Deus traz para nós. E quando o Senhor Jesus vier, quando o céu se abrir como um pergaminho quando se enrola, para dar passagem para o Rei do Universo, o Senhor Jesus voltará, estará chegando, para cumprir a promessa que Ele fez em João capítulo 3, 14, versos de 1 a 3. Eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. E quando Jesus voltar, a vida eterna estará começando para você. Quando Jesus voltar, que Ele te coroar com a coroa de glória, você viverá a eternidade. Eu quero que você preste atenção na letra dessa música que vai ser apresentada. E se você sentir no seu coração o desejo de estar com Cristo, peça aí silenciosamente no seu coração, que Ele venha, mas que Ele não demore, porque nós precisamos tanto dEle, como dos nossos queridos, que hoje dormem no Senhor. A história deste mundo atingir o seu final e os livros revelarem quem é bom e quem é mau, bom será ouvir de Cristo, tanto tempo eu esperei. Vinde bem-aventurados para o lar que preparei. Cristo abraça junto ao trono incontável multidão, toda tribo, povo e língua, toda terra e nação, em poder e majestade os recebe em sua glória, dá a eles nova vida, novo reino, nova história. Com os olhos nas promessas, antevemos nosso lar. Nova vida em Jesus Cristo, já podemos celebrar. A vitória já é nossa, a batalha terminou. Aleluia ao Deus eterno, a vida eterna começou. Toda alma se inclina em louvor ao Rei dos Reis, ao sentir o amor eterno retratado em suas leis. Na presença do universo, Jesus Cristo é coroado, extermina para sempre toda mancha do pecado. Já passou a noite escura, o sol da vida irradia. Glória a Deus e ao seu Filho, está nascendo um novo dia. Que os remidos vitoriosos, em louvor e adoração, cantam glórias a Jesus, o autor da salvação.
nova vida em Jesus Cristo, já podemos celebrar. A vitória já é nossa, a batalha terminou. Aleluia ao Deus eterno, a vida eterna começou. Todo mal já ficou para trás. Reina alegria para sempre. Com os olhos nas promessas, mantevemos nosso lar. Nova vida em Jesus Cristo, já podemos celebrar. A vitória já é nossa, a batalha terminou. Aleluia ao Deus eterno, a vida eterna começou. Amém? Quem quer estar lá? Fique de pé e vamos orar a Deus nesse momento. Querido Pai, soberano Senhor, a promessa está para se cumprir, ó Deus. Certamente, como o Senhor cumpriu todas as promessas que o Senhor tem feito, o Senhor cumprirá essa mais uma vez. E em breve o teu Filho Jesus virá em glória e majestade. Pai querido, que nenhum de nós que estamos aqui, adultos, crianças, idosos, que nenhum de nós, Senhor, esteja fora do banquete celestial, mas que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo poder do Teu Santo Espírito, todos nós possamos ouvir as boas-vindas: vinde benditos de meu Pai, e entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Querido Deus, esse é o desejo do nosso coração. Portanto, Senhor, vem logo. Nós precisamos do Senhor. Nós não suportamos mais esse mundo. Nós queremos estar com o Senhor na eternidade. Nós oramos em nome de Jesus.